boa noite, a paz do Senhor. Você comigo até às 23 horas, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo à Rádio Benedictus FM de Fortaleza, para todo mundo de fala portuguesa, com certeza. Hoje, segunda-feira, dia 31 de julho, o último dia do mês. Na verdade, é assim que se fala, né? São 22 horas e 1 minuto aqui pelo meu relógio. Ainda há tempo de você ligar para seus parentes, aderentes, consanguíneos e afins e convidá-los a que venham assistir conosco, participar juntamente com você e comigo de mais um programa, de mais uma transmissão aqui da Rádio Benedictus FM de Fortaleza. Já conosco o nosso amado irmão José Xavier Nogueira Filho. Um abraço, Xavier, grande motociclista fantasma aqui em Fortaleza. Beleza, Xavier? Gente boa de Deus, hoje o tema também promete, hein? Vamos ter o nosso estudo bíblico número 127, parte B de Brasil, e o tema será o seguinte. Só um minutinho, por gentileza. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Obrigado, gente amiga, que alegria por ter estado e estar conosco hoje mais uma vez. Estamos sempre ao vivo às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 22 horas, aqui de Fortaleza, para todo mundo de fala portuguesa. Também conosco, já chegando, o pastor Ricardo Coriolano, de Curitiba, do Paraná. Um abraço grande, eu chamo de Ricky, carinhosamente. Um abraço, pastor. Que alegria, prazer muito grande tê-lo conosco mais uma vez. Tá bom assim? Então tá. O tema hoje vai ser a controvérsia entre Jesus e os judeus. Havia sempre controvérsias e Jesus nunca fugiu ao debate. Teremos como tema de hoje a controvérsia entre judeus e o Jesus, nosso Jesus querido. O texto vai estar em João capítulo 7, João 7, do verso 14 ao verso 24. E faremos algumas ponderações, como de praxe. Permita-me aqui já localizar a maravilha, então. São 7 ponderações, gente. Primeira, Jesus deixa a festa lá rolando no templo, né? No auge da festa, na metade da festa, naquele ponto em que havia o maior número de judeus, o que ele faz? Ele deixa o núcleo da festa e vai ensinar no pátio. Que coisa fantástica, não é? Como ele valorizava, como ele tinha o ensino como peça-chave principal, primordial para a formação dos seus talmidim, dos seus discípulos. Queremos falar sobre isso. Ponderação 2. Jesus sabia letras sem ter estudado? Foi o que perguntaram quando viram-no ensinando com tanta profundidade, com tamanha eloquência e autoridade. Bom, terceira ponderação de hoje. O ensino é do Pai e não do Filho. O que ele ensinava, dizia ele, que não era dele próprio, mas do Pai que o havia enviado. Portanto, há de se compreender aí já, evidentemente, como tantas vezes já aqui coloquei não vou chamar de indícios, não, a prova ou provas da Santíssima Trindade. Pois muito bem, ponderação 4, doutrina de Deus e não de homem. Há uma diferença abissal entre doutrina que de fato é de Deus, portanto bíblica, e uma doutrina que não é doutrina, e sim costumes e hábitos que podem ser modificados ao longo da história. Isso sim, doutrina, costumes e hábitos se modificam conforme a evolução cultural de um povo. Doutrina, não. Ok? Vamos lá então, ponderação 5. Autoelogio não vem de Deus. De fato, você se autoelogiar, automaticamente já perde a credibilidade. Todavia, esse elogio vem de alguém que conhece você e sabe das suas qualidades e também das suas incapacidades, mas
no pesar da balança as capacidades nossas, as qualidades, não é? As virtudes, se elas pesam mais do que as faltas, não é? Isso é muito bom. E é bom que outra pessoa faça o elogio e não eu mesmo, e não você mesmo, você mesmo. Muito bem, ponderação número 6. Jesus vai dizer neste trecho que nós já iremos ler, que ninguém observava a lei. Ninguém observava a lei, por mais que os rabinos, doutores, fariseus, saduceus, escribas, aquela gente toda profissional da fé tivesse tentado colocar a lei no coração das pessoas. E é bom lembrar que já aos 6 anos de idade, 6 anos de idade, a criança começava a ler a Torá. Já iremos falar sobre isso. Muito bem. Ponderação 7, julgar segundo a reta justiça. Como é que estamos aqui de som? Eu levo a impressão de que houve uma pequena falha aqui de som. Perdoe-me aqui um ajuste rápido. Maravilha, maravilha, maravilha. Então tá. Me parece que estamos bem. Quem estiver me ouvindo e quiser colocar alguma coisa aqui no Facebook, dizer se o som está bom, se a imagem está boa, por gentileza faça isso, vai me ajudar a saber se estamos bem. Muito obrigado. Então tá, ponderação 7, segundo a reta justiça. É uma tendência nossa de cada dia de julgarmos muito mais pela aparência, não é? Que tipo de carro a pessoa tem, onde é que a pessoa mora, etc, 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 a forma que ela se veste. Isso tudo, a rigor, pode indicar, é uma eventualidade, pode indicar alguma coisa ou não. Portanto, olho vivo. Tá bom assim? Então tá. Farei só uma breve pausazinha, já retorno em nome de Jesus. Muito bem, que alegria! Fortaleza, Rádio Benedictus FM, de Fortaleza para todo mundo que fala portuguesa, com certeza. Penso que também estão conosco o meu querido sobrinho Sérgio Sampaio, pastor querido Arthur Escobar, de Apucarana, norte do Paraná. Que alegria! Este não impõe respeito, Arthur Escobar. Também o radialista, nosso comunicador, Pedro Roberto Gugel, homem de Deus, grande comunicador também aqui em Fortaleza. E tantas pessoas que estão sempre conosco às segundas, quartas e sextas-feiras. Beleza? Então tá. Vamos lá então. João capítulo 7, João 7, verso 14, gente. Verso 14. Vamos lá então? Rogo a Deus que estejamos bem. Com som e imagem. Às vezes cai. Só a graça do bom Senhor. Mas também conosco Sônia de Paula, nossa amada irmã, senhora, esposa do Aguinaldo, não é assim? Lá de também Apucarana, no Paraná. Que alegria, grande construtor aí no Paraná. Bom, João 7,14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe ele estas letras? Como? Sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por quê? Por que procurais matar-me? A multidão respondeu: tens demônio? Quem é que procura matar-te?
Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vós admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. Pois muito bem, no sábado circuncidais um homem. Ora, se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por quê? Por que vos indignais contra mim? Pelo fato de eu ter curado num sábado um homem. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vamos lá, voltando ao versículo 1. Corria já a festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Estamos na festa dos tabernáculos, uma das mais importantes festas do calendário religioso e civil do povo judeu. Quando já falei no vídeo anterior, repito para quem o perdeu, mas está conosco agora, que todo Israel se ajuntava ou se juntava ali no templo. E era um momento de grande alegria do povo de Deus, dando graças pelo livramento, pela libertação do Egito, e ao longo de tantos anos, 40 anos, Deus ter providenciado o necessário à sobrevivência de seu povo. Portanto, era uma festa que deveria sim ser observada sempre. Jesus, como judeu que era, é bom lembrarmos disso, e os seus discípulos, como judeus que eram, é bom lembrarmos disso, estavam todos no templo. E é chegada a hora que, segundo os especialistas, a hora ápice, a hora principal, a hora onde havia a maior aglomeração de pessoas. Ora, Jesus imaginava, e de forma acertada, que aquela hora era a melhor para ensinar. Porque ele tinha todo mundo ali no pátio, entendeu? Grande multidão. Aliás, é bom lembrarmos também que os rabinos já faziam isso, ensinavam nos pátios, nos degraus do pátio. Pois muito bem. Então a festa corria e Jesus o que faz? Ele sobe ao templo e ensina. Eu já falei, repito, que o maior ministério de Jesus não foi nem tanto a pregação evangelística para a salvação. Também teve, evidentemente que sim. Todavia, o maior ministério de Jesus foi do ensino. Pode observar. Ele estava sempre ensinando. Não sem razão que ele era considerado um rabone, ou rabai, ou rabi, rabino. Autoridade máxima do judaísmo. Homem especialista nas letras, nas leis, nos costumes, nas tradições orais e escritas, enfim. Pois muito bem. Então, enquanto Jesus ensinava mais uma vez no templo, o que acontecia? Os judeus se maravilhavam. E diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Gravem bem isso no coração. Esta era a pergunta dos judeus. Como ele sabe letras sem ter estudado? A coisa não é bem por aí. A pergunta está bem feita, mas equivocadamente posta. E eu quero provar isso para vocês. Ouçam. Na Galileia, no tempo de Jesus, os meninos em Israel iniciavam seus estudos da Torá aos 6 anos de idade. 6 anos de idade.
Aos 10 anos, eles já tinham praticamente decorado toda a Torá. O ensino era oferecido geralmente numa sinagoga por um rabino. Agora ouça uma coisa. A partir dos 10 anos de idade, quando encerravam os estudos na escola primária, chamada Beit Sefer, ou Beit Sefer, temos aqui hebraístas, pastor Marcelo de São Paulo pode até me corrigir na pronúncia, se é Beit Sefer ou Beit Sefer. Eu penso que é Beit Sefer, mas enfim. Então, a partir dos 10 anos de idade, quando encerravam os estudos na escola primária de Beit Sefer, apenas os melhores e mais destacados alunos eram selecionados para a escola secundária chamada Beit Talmud. Beit Talmud. Os meninos que não prosseguiam nos estudos eram então ensinados na profissão da família. Agora, ouça uma coisa. Os que haviam sido selecionados para dar seguimento aos seus estudos, já aos 14 anos, já sabiam de cor, além da Torá, né, o Pentateuco, tá certo? E também os livros históricos de sabedoria e todos os profetas, aos 14 anos. Vou gravando. Com essa idade, eram também iniciados na tradição oral a sabedoria dos rabinos acumulada ao longo da história de Israel e passavam então a discutir as interpretações, aplicações da lei de Moisés. Então, esses pouquíssimos meninos já selecionados a partir de 10 anos e depois outra seleção aos 14 anos, eles formavam a chamada elite intelectual das escrituras do povo judeu. E cada rabino, no tempo de Jesus, havia 2, Hilel e Shammai. E cada rabino, havia muitos, mas esses são os mais famosos. Cada rabino tinha os seus talmidim. Talmidim significa, dentre outras coisas, discípulos. Não é? Discípulos. A relação entre um rabino e um talmidim, entre um rabino e um aluno, era muito intensa, era muito importante, era muito fraterna, era muito de proximidade. De tal maneira que o que o aluno queria, na verdade, era falar como um talmidim, pregar como um talmidim, ser uma espécie de sósia, né? Uma sombra do rabino. Achei isso fabuloso. Havia até, na verdade, um provérbio lá em Israel, é o seguinte, deixa eu localizar aqui. O provérbio dizia assim, que você fosse semelhante ao pó dos pés do rabino. Algo nesse sentido. O texto é longo aqui, eu estou só pensando as coisas que eu julgo mais importantes. Por que eu estou citando isso? Porque o que os judeus aqui perguntam é o seguinte: como sabe este letras sem ter estudado? Parece um contrassenso se nós não explicarmos isso aqui. Porque Jesus, desde os 6 anos de idade, estava decorando, aprendendo a Torá. Aos 12 anos, portanto, a rigor, não haveria razão para esse tipo de pergunta, a não ser que os ensinos de Jesus fossem um tanto discordantes ou contundentes demais ao ensino que prevalecia, a forma de interpretação que prevalecia àquela época. Lembremos-nos que Jesus ensinava como quem tem autoridade, disse alguém, e não como os escribas. Percebe o que eu digo? Por quê? Porque os escribas, os doutores da lei, ensinavam, mas eles próprios não eram capazes de obedecer aquilo que eles estavam ensinando.
Isso tinha um outro provérbio lá em Israel chamado o jugo do rabino, o jugo do instrutor. Em português seria mais ou menos assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você me compreende? Então, Jesus aqui não tinha nenhuma credencial de rabino. Não havia frequentado a escola de Shammai, nem a escola de Hillel, não. E, sobretudo, isso é muito importante, Jesus aqui não selecionou os seus talmidim, os seus discípulos, os seus... né? A partir daquela seleção que vinha lá de 6 anos, 10 anos e 14 anos. Jesus não selecionou o suprassumo da intelectualidade da Torá para fazer deles os seus discípulos. Ele fugiu completamente à regra, à tradição dos rabinos, escolhendo gente muito humilde, muito simples, pescadores, um cobrador de impostos. Misericórdia. Então, ele veio escandalizando muita gente. E daí levantou tamanha oposição, tamanha inveja. Né? Então, Jesus, ouvindo esse comentário, essa pergunta, como sabe, letra sem ter estudado, ele diz, olha, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Isso aqui soa como uma ofensa gravíssima aos ouvidos judaicos, ou judeus. Porque ele se fazia filho de Deus. Em outros momentos, ele se dizia igual a Deus, quem vê a mim vê o Pai. Eles não aceitavam essa colocação. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Agora, veja uma coisa. Se alguém quiser fazer a vontade dele, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aqui o nosso bom Senhor já estabelece de forma claríssima a divisão, a diferença entre doutrina de Deus, Pai dele, e doutrina do homem. Lamentavelmente, ao longo de toda a história religiosa, cristã, da tradição cristã, sempre houve a doutrina bíblica correta de Deus e hábitos e costumes e tradições humanas peculiares aos países, às regiões, que alguns, lamentavelmente, repito, têm dito como de Deus. Não. Eu louvo a Deus porque nos últimos tempos homens de Deus, e mulheres de Deus, e jovens também, e senhores e senhoras, têm lido um pouco mais, estudado um pouco mais e sabido diferenciar o que é, de fato, doutrina de Deus bíblica, fundamentalista, correta, referendada nas Escrituras, e aquilo que são apenas tradições humanas, costumes e hábitos que podem ser preservados, sem nenhuma dúvida. E eu penso, estou convencido de que muitos bons hábitos e muitas tradições e costumes devem realmente ser preservados, não é? Inclusive, o próprio livro de Atos diz que não movais as tradições, né, que vos foram entregues, não mudem os marcos antigos que vossos pais vos legaram, ou seja, aquilo que não contraria a Bíblia Sagrada, mas está posto como uma tradição da comunidade, isso deve ser preservado. Não é questão de ser retrógrado ou não, é uma questão de tradição. Toda comunidade tem sua própria tradição. Você me entende? Muito bem. Então, o nosso bom Senhor aqui já estabelece de imediato a diferença entre doutrina de Deus e doutrina de homem. Agora veja uma coisa no versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Quem fala por si mesmo
Ultimamente, você sabe muito bem, basta você abrir a sua televisão, ligar o seu canal, de repente, que você é assinante, e você perceberá aqueles que procuram se autoelogiar, se autopabular, se impor como representantes máximos da revelação máxima do Espírito Santo nos últimos dias. Não, não deveria ser assim, à luz da palavra de Deus. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. E o velho profeta Isaías, Deus fala por ele, dizendo que a minha glória não a dou a outras pessoas, porque ele zela. A minha glória não será imposta, colocada, desviada para outra finalidade. Muito bem. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Aqui ele fala dele próprio e também de nós outros aqui, nesse momento, enquanto eu falo com você, porque se eu prego o evangelho, puro e simples, direto, objetivamente, não procuro para mim glória nenhuma. A glória é dele, ele não a dá a ninguém. Não há porquê. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Nunca houve nem haverá. Não vos deu Moisés a lei? Sim, Moisés, na verdade, deu a lei, os 10 mandamentos, né? Recebeu das mãos do próprio Deus. Mas, infelizmente, eles não as observavam, não observavam as leis. Alguém dirá, mas pastor, havia tantas leis, são mais de 685 ou 6 leis, e não apenas os 10 mandamentos. Então você vê a impossibilidade humana de cumprir uma lei divina. E só um ser divino que estava com o Pai antes da fundação do mundo pôde assumir forma humana para redimir o humano e fazê-lo voltar ao divino. Você me compreende, sim ou não? Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Então, por que vocês procuram matar-me? E eles respondem, tens demônio, quem aqui procura matar-te? Mentirosos, falsíssimos. Disse um certo escritor, que agora me foge o nome dele, que há muita falsidade na Terra, e até mesmo onde não deveria existir, no seio da igreja, dentre os religiosos, dentre os cristãos, dentre os que professam a clareza, a objetividade, a simplicidade, a humildade, as coisas às claras. Então, quando nosso bom Senhor é considerado, dito ter demônio, ele diz, não, é absoluto. Um só feito realizei, todos vocês se admiraram, ou se admiram. E qual foi? Porque eu curei um homem no dia de sábado. Porque vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado um homem. Mas vocês circuncidam também no sábado. Isso é uma atividade, é um trabalho. Vocês não julgam como tal? Então, é como quem diz, o que é mais importante? A cura de alguém ou a mutilação, praticamente, de um órgão genital masculino? Você me compreende, sim ou não? Estou quase no final, gente.
Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Temos uma tendência muito grande, muito frequente, de julgarmos as pessoas pela aparência, pelo que elas vestem, pelo que elas comem, onde elas moram, que tipo de carro elas têm, essa coisa toda. Eu devo dizer que, em grande medida, isso pode ser sim sintomático, pode ser sim emblemático, pode ser sim uma indicação. Mas nem sempre. Nem sempre. Outra coisa importante é que muita gente diz assim, pastor Mateus 7, não julgueis, né? Quem diz assim não leu o restante da Bíblia Sagrada. O próprio Cristo diz aqui, julgar segundo a reta justiça. Não é um julgamento para condenação, porque isso aí só Deus realmente pode fazer. Mas é uma análise, é um julgamento, é uma análise, é um estudo, é uma observação, é uma advertência. Aquilo que pode e deve ser melhorado. Segundo a reta justiça. Você me entende? Segundo a reta justiça. Ora, muitas e muitas vezes, quando nós julgamos unicamente e exclusivamente pela aparência, a gente corre o seríssimo risco de se enganar. E depois de um julgamento mal feito, depois de emitida uma opinião contra a pessoa, uma fofoca do diabo contra a pessoa, é muito complicado você voltar atrás, né? Você desfazer. Palavras ditas, uma vez ditas, elas não voltam atrás. E uma vez ditas e atingindo uma pessoa, a reputação da pessoa, gente, isso é da maior gravidade. Jamais façamos isso, né? Às vezes somos, na realidade, vítimas de ilações, de fofocas, de mentiras. E é uma coisa terrível. Afeta o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, provoca um mal-estar tremendo. Tenhamos cautela. Tenhamos juízo. Tenhamos ponderação e moderação. Eu pareço ouvir alguém dizer, pastor, não é fácil. E quem disse que é? Quem disse que é fácil? Ouça uma coisa. Em relação aqui ao ensino, para quem está chegando agora, um abraço, meu amigo comunicador, radialista Pedro Roberto Gugel, que alegria. 2 Timóteo 3, verso 10, diz assim, isso é Paulo falando ao seu filho Timóteo na fé, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. O ensino aqui é de Paulo, porque ele se apropria do ensino como meu. Não, não é de Paulo o ensino. Paulo o recebeu do próprio Cristo Jesus. Você me compreende? Então, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos. Perseguições e sofrimentos? Sim, nós passamos assim. Nós passamos por isso. Os cristãos passaram por isso e ainda passam nos países chamados países de enorme perseguição. O Ministério Portas Abertas fala muito bem sobre isso. Agora veja uma coisa. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, ele vai nomear a cidade, gente. Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenham suportado. Variadas, diversas formas. Agora, veja uma coisa, de todas, entretanto, me livrou o Senhor, glória a Deus. E aqui ele fecha, e eu também fecho. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
todos, não há exceção, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De modo que, se você não tem sido perseguido de alguma forma, com certeza a forma de seu cristianismo precisa ser revista. Vamos pensar sobre isso. Amém? Obrigado pela sintonia, pela companhia. Estamos ao vivo, a partir de Fortaleza, Rádio Benedictus FM, site benedictus.com.br, canal no YouTube PC Sampaio, você pode nos ajudar inscrevendo-se no canal PC Sampaio, tudo juntinho, PC Sampaio. E aqui no Facebook, P. César Sampaio. E logo depois nós iremos postar também na nossa rádio, onde há já mais de 250 vídeos. Rádio benedictusfm.com, tudo juntinho. Rádio benedictusfm.com. Beleza? Obrigado, que Deus abençoe você, sua família. Tenha um lindo e abençoado dia, semana, na paz do Senhor. Obrigado, gente. Um abração, até a próxima, até quarta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá. Amém. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio. Participe da nossa programação. Envie mensagens de texto ou áudio para 9982-1165 ou entre no chat do site e interaja conosco.